sempre. Estendo meus cumprimentos a todos vocês. Eu sou Amanda Cezimbra, concorrente da categoria adulta e represento a casa, o CCN Piazito Carreteiro. Sejam bem-vindos ao meu espaço, onde terei a honra de falar alguns recortes da história de Onésimo Carneiro Duarte, que nasceu dia 9 de novembro de 1928, na cidade de Vacaria. Confesso para vocês que quando esse tema foi apresentado para nós, eu fiquei um pouco receosa, com medo de não conseguir abordar a história dele da forma correta. Mas com o passar do tempo e com o contato e retorno do filho dele, o Onésimo Carneiro Neto, começou então a se desenhar a história de que, se não foi um dos maiores, foi o melhor líder que o tradicionalismo já teve. Então, como eu comentei anteriormente, o Onésimo nasceu na cidade de Vacaria, em 1928. Com 18 anos, ele foi para Porto Alegre para trabalhar e, após retornar a Vacaria, ele começou no meio de trabalho como servente de limpeza no Banco do Brasil. E, aproveitando que ele já estava ali no Banco do Brasil, ele prestou um concurso onde ele passou então, e assim começou a sua carreira profissional como bancário. Também foi nessa mesma época que ele se casou com sua esposa, a Vani, com quem ele teve 6 filhos. Por conta do emprego do Onésimo, ele não podia ficar mais de 3 anos residindo na mesma cidade, e com isso ele passou a viajar o estado todo em decorrência do seu trabalho. Inclusive, ele morou por 3 anos aqui na cidade de Ijuí. Então eu tenho essa foto para mostrar para vocês que a filha dele, a Gisela, uma pessoa a qual eu adquiri muito carinho na montagem dessa mostra, me disponibilizou, que foi na época que eles moraram aqui em Ijuí. Ela não lembra exatamente o local de Ijuí que eles moraram, mas ela se recorda que foi no interior da cidade. E no ano de 85, que foi o ano que ele residiu aqui então, ele foi consagrado com o título de cidadão ijuiense. Esse certificado foi concedido, então, pelo filho dele, o Onésimo. Acompanhar o evento. A comitiva que veio foi a comitiva do Uruguai, que era chamada de Los Pericones. E, a partir daí, ano após ano, a proporção do rodeio de Vacaria só aumentou, porque a cada ano vinha alguém do exterior do Brasil para prestigiar o evento. Mas antes dele se colocar à frente, de fato, do MTG, ele foi patrão do CTG Porteira do Rio Grande, onde ele promoveu o primeiro rodeio artístico, o primeiro concurso de poesias, e aqui eu tenho esse banner em homenagem ao Onésimo, que foi feito pelo CTG Porteira do Rio Grande, e tanto este banner quanto o banner que está à minha direita, que tem algumas fotos da trajetória do Onésimo, também foram concedidos pelo filho dele, o Onésimo Neto. Aqui na minha mesa e nesse banner eu tenho só alguns recortes da história do Onésimo. Uma curiosidade que o filho dele nos contou, já que a entrevista foi realizada no Google Meet para todas as participantes, foi que ele fazia questão de abrir todos os desfiles de 20 de setembro a cavalo. Então eu tenho essa foto aqui e mais algumas fotos aqui no banner, se os senhores quiserem dar uma conferida depois. Também, nessa questão de entrevistas, nós conversamos com a Alessandra Mota, que foi prenda de 86 a 87. E eu questionei a ela como era a relação do Onésimo com os jovens tradicionalistas. Ela conta que o Onésimo era um bom ouvinte. Todavia, toda a ideia que fosse apresentada para ele tinha que ter o porquê daquela ideia e para que ela seria realizada, tendo em vista que o Onésimo queria preparar jovens atuantes e à sua altura para, posteriormente, poderem ocupar o seu lugar. Eu pude perceber o quão o Onésimo era querido pelas pessoas. O Gilberto se denomina como um eterno amigo do Onésimo, um eterno aprendiz, porque
de fato, o que ele fez no passado reflete muito no tradicionalismo que nós temos hoje. O Onésimo também, então, foi autor do Plano Social, Plano de Ação Social, perdão, aonde ele visava fazer com que o CTG tivesse alguma influência em ações sociais. Com isso, eu tenho essa foto aqui, que foi quando ele visitou a Fundação do Bem-Estar do Menor, a FEBEM. No ano de 1975, foi o primeiro ano, então, que o Onésimo estava à frente de um cargo ao MTG como presidente. Sabe-se que, na década de 70, o MTG passava por grandes dificuldades financeiras no momento. Então, o Onésimo, nessa época, utilizava de recursos próprios, então ele tirava do seu bolso dinheiro para custear alimentação, viagens e o espaço para que as reuniões do movimento naquela época fossem concedidas. E ele não fazia isso só para ele fazia também para quem o acompanhasse. E quando questionei a Alessandra Mota, ela disse que o braço direito dele, além de, claro, a esposa, a Vani, sempre eram as primeiras prendas, justamente porque ele também sempre deu essa grande abertura para ouvir os jovens, já que posteriormente eles que entrariam no seu lugar. No ano de 84, junto com o governo Soares, foi concedido então para o MTG a sede lá em Porto Alegre, que nós conhecemos hoje. Perguntei também para o Onésimo como que aconteceu a cedência desse lugar. E o Onésimo, filho dele, conta que foi por ele ser sempre uma pessoa muito bem relacionada, desde muito novo, ele então sempre teve muitos contatos, sempre foi uma pessoa muito simpática e querida por todos. Eu acredito que o Onésimo, apesar do tempo que ele viveu no tradicionalismo, ele sempre foi um homem à frente. Tudo que ele fez no passado reflete muito no hoje em dia, no presente. Principalmente o plano de ação social, tendo em vista a situação que o Estado vivenciou nos últimos tempos, das enchentes. Então, eu acredito que foi porque ele sempre pensou à frente, sempre pensou em alguém, em formar pessoas que pudessem o substituir. Então, eu acredito que se, ao decorrer dos anos tradicionalistas, se cada um de nós plantássemos um pouco da sementinha de ser Onésimo dentro de nós, o nosso futuro está mais do que garantido. Na minha visão, o principal legado dele foi a união, com todo mundo que ele conviveu desde a inserção dele no tradicionalismo. Porque durante a pesquisa, a gente consegue perceber que a maior parte dos feitos, das conquistas que ele teve, foi por ser uma pessoa bem relacionada. Então, com o Onésimo, até a Alessandra Mota comentou que nunca teve competitividade, ou eu sou o patrão, vocês as prendas. Ele sempre tratou todos como um igual, no mesmo patamar. Então, eu acredito que seja isso. E também, em conversa com a Gisela, a filha dele, ela me contou que, apesar dele ser uma pessoa sempre muito presente e coerente em seus compromissos como tradicionalistas, ele nunca deixou de ser, acima de tudo, um pai. Um pai presente, um pai que dava colo, que amparava e que contribuiu muito para as pessoas que tanto ela quanto o Onésimo, que foram os filhos que nós conseguimos contato, são hoje. Então, eu acredito que, para resumir, tudo que o Onésimo fez e o legado dele é empatia, compaixão e sempre muito respeito e amor ao próximo. Ok. Você tem mais alguma coisa que você gostaria de dizer? Eu acredito que seja isso. Eu só queria frisar uma frase que eu coloquei aqui, coloquei na minha pesquisa, que o que o Onésimo Carneiro Duarte fez pelo tradicionalismo do Rio Grande do Sul não se resume em palavras, mas sim em aplausos. E com isso, sou Fabiana e venho falar sobre vida e obra de Onésimo Carneiro Duarte, esse ícone do movimento tradicionalista gaúcho. Onésimo nasceu na cidade de Vacaria, no Rio Grande do Sul, e foi uma pessoa muito importante para o movimento tradicionalista gaúcho.
ele foi presidente por 6 gestões, de 1975 a 1977 e de 1983 a 1985. E em cada uma dessas gestões ele deixou um grande legado. Durante sua gestão, o primeiro feito dele foi ainda no ano de 1962, quando ele era patrão do CTG Porteira do Rio Grande de Vacaria, onde ele tornou o rodeio crioulo rodeio internacional, trazendo grande visibilidade para o nosso estado e turistas de diversos lugares do mundo. Durante a sua gestão, em 1975, ele aprovou a categoria de prenda mirim, que foi proposta por Lídia Séries Silveira. Ela só foi oficializada no ano de 1982, mas mesmo assim ele nos mostrou o compromisso que tinha em envolver as diversas faixas etárias dentro do nosso movimento tradicionalista gaúcho. Eu, algumas semanas atrás, consegui um contato com a Ludmara. Ela foi prenda mirim do Rio Grande do Sul no ano de 1975. E durante nossa conversa, uma das curiosidades em que ela disse é que não tinha terceira colocada, era somente primeira e segunda prenda. Outro marco significativo foi a criação do jornal A Tradição, no ano de 1976. Ele se tornou posteriormente, no ano de 1983, um órgão oficial do nosso movimento. E ele foi crucial para a troca de informações e notícias do movimento para todos os tradicionalistas. O presidente Onésimo também nos agraciou com a conquista de uma sede própria para o nosso movimento, no ano de 1984, que foi cedido por Jair Soares, que era governador do nosso estado. Ele também foi um grande incentivador das bibliotecas dos CTGs, pois para ele o acesso ao conhecimento era essencial para o culto às tradições gaúchas. Então ele propôs aos mais de 700 CTGs que cada um tivesse a sua própria biblioteca, para garantir esse acesso a todos os gaúchos. Ele também realizou a mostra do livro regionalista, que foi um evento exclusivo para autores gaúchos. Aqui eu trouxe alguns livros somente de autores gaúchos. E também trouxe um livro meu, de Jaime Caetano Brown. Sou uma grande fã. Então aqui só temos autores gaúchos. E também ele fez o plano de ação social. E o que ele queria? Garantir aos gaúchos das zonas rurais uma melhor qualidade de vida, dando-lhes assistência educacional, apoio jurídico, odontológico, médico. Ele queria trazer atividades culturais e de lazer, beneficiar a comunidade de uma forma ampla e inclusiva. O presidente Onésimo ele foi um grande líder, um líder inspirador e um verdadeiro guardião das tradições gaúchas, porque através da forma que ele pensava e que ele agia, ele nos deixou grandes legados, influenciam o nosso movimento até nos dias de hoje. Durante a minha pesquisa de campo, entrevistei 3 pessoas: Alci Cheuiche, coordenador, Alessandra Mota e o próprio filho dele, Onésimo Carneiro Duarte. Então, o meu questionário continha 6 questões e, dentre elas, queria citar 2 aqui. Perguntei a eles quem foi Onésimo Carneiro Duarte e quais foram os maiores desafios enfrentados por ele dentro do movimento. Todos falaram muito bem do presidente, que ele era um líder inspirador, que ele era uma pessoa simpática, uma pessoa sempre aberta a opiniões, um sonhador que realizava. Segundo Alci Cheuiche, essa foi a frase que ele usou. Ele era um sonhador que realizava. E que as maiores dificuldades enfrentadas foi ter uma sede própria para o movimento e também o convencimento aos tradicionalistas a se filiarem. Essa pesquisa foi de suma importância para nós entendermos o passado, porque o presidente Onésimo ele foi presidente por 6 gestões. Isso é um tempo bem significativo. E durante todo esse tempo, ele nos mostrou de formas práticas tudo o que nós, tradicionalistas, precisamos ser e fazer
conhecer a história desse grande homem me fez entender o que eu estou representando aqui hoje. E todos termos a convicção de que movimento nós queremos para as próximas gerações. Onésimo foi ativo. Você atribui a quê esse ser ativo? Porque quando a gente pensa em ativo, a gente tem um conceito, né? Sim. Então, como que você, depois de olhar toda a história dele lá, você caracterizaria esse ativo do Onésimo? Ativo no sentido de que ele não se detinha a nenhuma atividade. Tanto que temos o plano de ação que abrange tantas outras, todas as formas de como, um pouquinho de cada coisa, né? Ele não se deteu, por exemplo, a livros, a tornar o rodeio internacional, a fazer a sede, a questão das prendas mirins, entende? Eu trago ele como tenho essa percepção pelo fato de que desde ele aprovar a categoria mirim, né, incentivar as crianças desde pequenas a ter esse conhecimento, a entender sobre o tradicionalismo e aí desde esta idade vim fazendo atividades não isoladas, mas de forma global, digamos assim, de forma ampla. Essa é a melhor palavra. E uma coisa também que me chamou a atenção da tua escrita lá, que você cita que ele conseguiu reunir os candidatos a governador, né? Isso. Olha, para aquele momento, para aquele contexto histórico, que feito importante, Sim, né? foi muito Ele consegue importante. reunir e conversar sobre... Foi assim, ó, de grande dimensão, assim, o sentimento de ver essas pessoas que estavam sendo entrevistadas, sabe? A forma como elas falavam com brilho no olhar, sabe? Todas uma admiração, assim, ó, enorme, gigante, sabe? Por tudo que ele fez e por tudo que ele representa até hoje para nós, né? Foi incrível, assim, ver o sentimento, a admiração daquelas pessoas, mesmo que por uma tela, né, de computador, a forma com que eles falavam, né? A gente podia sentir mesmo não tendo Estando no contato visual, físico, tá sentindo. Como era mesmo que se referiram a ele? Ele era um sonhador? Um sonhador que realizava. É fantástico. Eu também achei. Tanto é que fez tantos feitos no nosso movimento, porque ele não ficou só no sonho, né? Ele sonhava. Ele sonhava, escutava as opiniões e aí realizava. Agia. Perfeito. Exatamente. Perfeito. Tradicionalismo é ação. Boa tarde, me chamo Giovana Berlese, primeira prenda do Departamento de Tradições Gaúchas Ponte Verde. A proposta dessa temática, então, é o ex-presidente do MTG, Onésimo Carneiro Duarte. Ele foi um ícone do tradicionalismo na época dele. Nasceu em Vacaria, foi patrão do CTG Porteira do Rio Grande, foi presidente do MTG de 75 a 77 e de 83 a 85. Ele foi gerente bancário do Banco do Brasil, foi presidente do Lions Clube Internacional. Ele elevou o rodeio de Vacaria a nível internacional. E na década de 70, na sua gestão, ele fundou o jornal Tradição. E em 1990, aqui na cidade de Juí, ocorreu o 35º Congresso Tradicionalista, onde Onésimo propôs um seminário para patrões, criando assim o CEFOR que nós temos até os dias de hoje. Em 2003, ele recebeu a Medalha Barbosa Lessa, que é a maior comenta concedida pelo movimento tradicionalista gaúcho. Além dele ter estudado e difundido o tropeirismo, ele militou muito a importância das bibliotecas dentro do Centro de Tradições Gaúchas. Ele faleceu aos 81 anos, mas o maior legado que o Onésimo nos deixou foi o Plano de Ação Social. Se vocês me permitem, eu gostaria de ler a fala da Alessandra Mota, primeira prenda do Rio Grande do Sul, durante uma entrevista, que ela contou mais alguns feitos do Onésimo. Ela disse o seguinte: é bom que se diga e que não caia no esquecimento de que Porto Alegre sempre foi uma resistência preconceituosa ao tradicionalismo. Por conta disso, Barbosa Lessa e Paixão Cortes fundaram o 35 CTG. Onésimo, ele aproximou os músicos, os poetas, ele estava em todos os festivais.
pois o movimento ele estava iniciando e eles precisavam de apoio e reconhecimento. E ainda na década de 70, juntamente com o governo do estado, Secretaria de Turismo e MTG, eles fundaram a campanha Aí Turismo no Rio Grande, onde a tradição, a culinária e a dança, elas começaram a fazer parte desse movimento. Foram feitas excursões à Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Mato Grosso do Sul, e todas com muita dança, culinária, tradição e desfile a cavalo nas capitais. Era algo inusitado. Foi uma fala que ela trouxe durante a entrevista. Dentro disso, eu queria trazer um pouco do que foi esse legado do Onésimo, o que foi o Plano de Ação Social. Ele foi uma proposta do MTG para com os órgãos públicos, para que os tradicionalistas eles pudessem trabalhar juntamente à comunidade, juntamente com os membros apoiantes da causa pública. Eu queria dizer que o Onésimo ele teve grande coragem para apontar aos tradicionalistas o futuro da ação social. E que cabe a nós, jovens tradicionalistas de hoje, termos tamanha coragem para trazermos à realidade esse plano para os dias de hoje. Esse plano ele tinha proposições para que os tradicionalistas eles trabalhassem diretamente com diversas formas de ensino, propondo preservação e restauração de monumentos históricos, propondo também para que os tradicionalistas trabalhassem diretamente com a comunidade, dando assistência jurídica, assistência odontológica, assistência social e também educação ambiental. E percebe-se que na época do Onésimo, a educação ambiental ela se fazia muito presente. Ele tinha essa gana, né, de preservar o ambiente. E percebe-se que isso também, ao longo do tempo, veio se perdendo. E seria interessante nós, enquanto jovens, trazermos esse plano e trabalhar juntamente com as escolas e com a comunidade. Foram feitas 3 entrevistas, então, que eu fiz juntamente com as outras prendas. A primeira entrevistada foi a Alessandra Mota, primeira prenda do Rio Grande do Sul, de 86 a 87. Ela relatou um pouco de como foi trabalhar com ele em sua gestão, e ela disse que ele foi o maior líder tradicionalista e que foi o presidente que mais construiu as estruturas do movimento na prática, pensando sempre nos documentos filosóficos e na Carta de Princípios. Ela contou que ele fez ela ser capaz de acreditar que poderia mudar o mundo, por todo o conhecimento que ele tinha nas entidades regionais e nos documentos filosóficos. Ela contou também que, às vezes, ele era um sonhador compulsivo, mas, segundo ele, havendo vontade política, tudo era possível. E dentro disso, ele sofreu diversas dificuldades dentro da sua gestão, porque tudo que te tira da tua zona de conforto é desafiador. Ela contou também que ele era muito aberto ao diálogo com os jovens, mas tinha que ter muita bala na agulha para lidar com ele. Não era só chegar com uma proposição de evento, tudo por trás tinha que ter algum cunho social, tinha que resultar em algo. Não era que ele era um presidente difícil, mas tudo que se propusessem a fazer tinha que haver um resultado. Ela terminou a entrevista contando que o maior legado dele é o plano de ação social, e ela disse também que esse plano ele deve ser revisado, readequado, pois ele é atual, factível e é um rumo que não podemos perder. O segundo entrevistado foi o Onésimo Filho. Ele contou um pouco da sua vivência com o pai. Ele disse que ele foi o maior líder tradicionalista e conquistou tudo com muito mérito e dedicação própria. E também que o Onésimo sempre dizia que o movimento tradicionalista gaúcho é um movimento, não algo estagnado. É algo que deve se pensar sempre em movimento, estar pensando o que será do movimento futuramente. Ele também contou que, na época, para ser presidente do MTG, tinha que ter dinheiro, por conta de que não tinha uma sede bem estruturada. Então, muitas das vezes, as viagens do Onésimo, era ele que bancava, né? Daí ele contou um pouco da infância, que o Onésimo, ele era órfão, então ele não conhecia os pais, ele era adotado por um primo-irmão, e que também, quando ele completou 18 anos, como não havia muito emprego na vacaria, ele acabou indo para a capital, onde trabalhou em 2 empregos. Ele finalizou a entrevista também dizendo que o maior legado que o pai dele deixou foi o plano de ação social. O terceiro entrevistado foi o Gilberto Carvalho. Ele contou que teve essa aproximação com o Onésimo durante o rodeio de vacaria. E ele tentou explicar um pouco da intensidade do Onésimo para que nós, enquanto prendas, pudéssemos entender um pouco das ideias dele.
E ele também disse que o Onésimo ele se propôs a levar essa intensidade dele para o rodeio de vacaria. E foi assim que ele conseguiu elevar o rodeio a nível internacional. Nas palavras dele, o Onésimo morreu tentando deixar gravado em registro latente e permanente o gauchismo, pois ele dizia que nós somos um povo em que não se pode perder de vista como patrimônio cultural. E ele contou também que o maior sonho do Onésimo era unir a arte, a cultura, a dança, e ele uniu tudo isso com o Enarte. E ele finalizou dizendo também que o Onésimo ele tinha muita facilidade em transitar no meio político, no meio cultural e no meio social. E isso tornava ele um tradicionalista à frente do seu tempo, por estar sempre visando o futuro. Eu queria terminar aqui dizendo 3 pontos. As entrevistas elas foram feitas separadamente, mas os 3 entrevistados trouxeram 3 pontos que coincidiram. O primeiro é que o maior legado é o plano de ação social. O segundo é que o Onésimo é um tradicionalista à frente do seu tempo e ele quis trazer isso com o plano de ação social, porque o plano de ação social é o futuro do movimento, é o futuro em que os tradicionalistas possam se unir e trabalhar junto para dar assistência à comunidade das mais diversas formas. E o terceiro ponto que os 3 comentaram é que se o Onésimo estivesse vivo nos dias de hoje, o Enarte teria sido elevado à internacional porque era algo que ele queria. O plano de ação social também foi algo que ele construiu visando sempre, pensando na comunidade. E eu acho que seria isso, bem como todos os feitos dele. Esse projeto que ele fez aí, turismo, levando a cultura para outros países, para outros lugares. Qual o legado que ele deixa para a tua vida enquanto tradicionalista? Para a minha vida, com certeza, o plano de ação social. Para a minha vida. Porque não existe o tradicionalismo sem trabalhar em comunidade, sem dar assistência, porque não é só o chegar e ser prenda. Isso daqui é um pedaço de couro, mas o que sou eu enquanto tradicionalista? Qual que é o meu dever? Não é ajudar a comunidade? Acho que esse é o maior legado que ele deixou para mim.